Você já percebeu que a sua vida não trava na falta de informação? Ela trava exatamente na hora de agir? Por que entender? Você entende. Você vê o padrão. Você sabe o que precisa fazer. Mas, no momento em que deveria avançar, alguma coisa em você recua. E depois vem a pior parte. A sensação de ter se traído mais uma vez. Isso não é fraqueza. Não é falta de inteligência. Sua vida não está obedecendo a você. Está obedecendo a uma versão antiga de você. Uma versão que foi construída em outro contexto, sob outras pressões, com outras informações. Uma versão que você já superou em consciência, mas ainda não superou em comportamento. E, enquanto você não entender como essa versão antiga opera, não importa o quanto você leia, o quanto você se desenvolva ou o quanto você entenda sobre si mesmo. Na hora de agir, ela assume o volante. Fica comigo. Porque o que vem agora pode mudar a forma como você se vê. Tem uma voz dentro de você que comenta tudo. Ela comenta o que você faz. O que você sente. O que você tenta. O que você quase faz e não faz. Ela aparece quando você vai tomar uma decisão importante. Quando vai se posicionar. Quando vai se expor. Quando vai dar um passo que, no fundo, sabe que pode mudar alguma coisa. E quase sempre ela chega do mesmo jeito. Não é a hora certa. Melhor esperar mais um pouco. Você ainda não está pronto. Vai com calma. Talvez agora seja cedo demais. Provavelmente isso não vai dar certo. Quem é você para fazer isso? O problema é que ela fala com uma voz familiar. Ela não parece influência. Ela não parece herança. Ela não parece medo antigo. Ela parece você. E é justamente por isso que ela é tão poderosa. Porque, se parece você, você não questiona. Você obedece. Só que aqui tem uma coisa importante. Essa voz foi se formando antes de você ter maturidade para escolher no que acreditava. Pensa nisso com calma. Quando você era criança, alguém importante talvez tenha repetido, de um jeito direto ou indireto, que você era do tipo que desiste. Ou que você precisava ser mais realista. Ou que não era tão bom quanto outra pessoa. Ou que gente como você não vai muito longe. Ou que se arriscar é perigoso demais. Ou que querer muito é problema. Ou que o mundo pune quem aparece demais. Você não escolheu acreditar nessas coisas. Você foi absorvendo. Por que criança absorve? É isso que criança faz. Ela não filtra o mundo como um adulto filtra. Ela não escuta e pensa, e isso faz sentido ou não faz? Ela só registra. Registra o clima da casa. Registra a forma como os adultos falam de dinheiro, de risco, de ambição, de erro, de coragem. Registra quem é valorizado e quem é diminuído. Registra quando se destacar é motivo de orgulho e quando se destacar gera atenção. E, no meio de tudo isso, ela vai tirando conclusões. Sem perceber. Conclusões sobre o que é seguro. Sobre o que é perigoso. Sobre o que é permitido. Sobre o que é exagerado. Sobre o tipo de pessoa que ela acha que precisa ser para ser aceita, amada, mantida em segurança. Aí o tempo passa. E aquilo que começou como uma conclusão vira crença. A crença vira padrão. O padrão vira jeito automático de reagir. E, depois de anos, esse jeito automático ganha o nome mais perigoso de todos. Identidade. É aí que a pessoa para de dizer, eu aprendi a reagir assim. E começa a dizer, eu sou assim. E isso muda tudo. Porque uma coisa é um comportamento aprendido. Outra coisa é algo que você chama de essência. Quando vira essência, quase ninguém questiona mais. Tem gente que passa anos ouvindo, dentro da própria cabeça, frases que nunca parou para investigar. Eu não levo jeito para isso. Eu sempre travo nessa parte.
Eu não nasci para me vender. Eu sou melhor nos bastidores. Eu não tenho esse tipo de coragem. Eu não sou esse tipo de pessoa. Isso não combina comigo. Repara como essas frases são fechadas. Elas não vêm como pergunta. Elas vêm como fato. Mas muitas vezes não são fatos. São repetições antigas que ganharam autoridade. A Letícia tem 36 anos. Toda vez que está prestes a se posicionar no ambiente profissional, a voz aparece. Quem você pensa que é para falar isso aqui? Fica quieta. Não exagera. Não chama atenção. Ela nunca parou para desmontar essa frase. Nunca perguntou de onde ela veio. Nunca olhou para isso com distância. Só tratou aquilo como orientação. E, aos poucos, foi falando menos. Foi se diminuindo. Foi ocupando menos espaço. Não de uma vez. Devagar. Num ritmo tão sutil que ela mesma não percebeu o momento em que começou a encolher. Hoje, quando ela pensa em si mesma, já nem chama isso de padrão. Chama de jeito dela. Só que não é o jeito dela. É a repetição de uma voz antiga que ela nunca separou da própria identidade. A voz não é ela. Mas, enquanto ela continuar confundindo uma coisa com a outra, vai continuar obedecendo como se fosse. E é aí que muita coisa trava. Não por falta de clareza. Não por falta de leitura. Não por falta de vontade. Mas porque a pessoa ainda chama de eu aquilo que, na verdade, é só um padrão antigo falando mais alto. Muita gente acha que a vida muda nas grandes decisões. Aquela conversa decisiva. Aquela escolha gigantesca. Aquele momento em que tudo muda de rumo. Mas, na prática, não é assim que a maior parte da vida é construída. A vida vai sendo desenhada nas pequenas. Nas quase invisíveis. Nas que ninguém vê. Nas que nem parecem importantes quando acontecem. E é justamente aí que a identidade antiga trabalha melhor. Ela não precisa aparecer em uma grande cena. Ela aparece na inclinação mínima. Na mensagem que você começa a escrever e apaga antes de enviar. Na oportunidade que você registra mentalmente e depois deixa esfriar até sumir. Na conversa que você precisava ter há meses e empurra mais uma semana. Na proposta que você quase apresenta, mas revisa demais até perder o timing. No projeto que começa com entusiasmo, mas perde força assim que começa a exigir compromisso real. Tudo isso parece pequeno quando você olha um por um. Parece exagero dar tanto peso a isso. Só que junta tudo. Soma por semanas. Por meses. Por anos. O que aparece não é uma sequência de episódios isolados. O que aparece é um padrão. E esse padrão vai desenhando a vida da pessoa de uma forma que nenhuma grande decisão isolada conseguiria desenhar. É por isso que tanta gente se sente presa sem entender bem onde está o problema. Porque não houve um grande fracasso, um grande colapso, uma grande queda. Houve só uma sucessão de pequenos recuos. E pequenos recuos repetidos por tempo suficiente viram destino. Pensa no Felipe. 40 anos. Muito competente. As pessoas ao redor sabem disso. Ele sabe disso. Mas toda vez que surge a possibilidade de ser reconhecido de verdade, alguma coisa fecha. Ele demora para responder um e-mail importante. Diminui o próprio valor na hora de apresentar o trabalho. Desvia quando alguém começa a elogiá-lo de forma mais direta. Brinca, relativiza, esvazia a própria presença. De fora, isso pode parecer humildade. Pode parecer discrição. Pode parecer até maturidade. Mas, muitas vezes, não é nada disso. É a identidade antiga em ação. É uma regra silenciosa operando por baixo. Pessoas como você não ficam em evidência. Pessoas como você trabalham bem, mas ficam no fundo. Aparecer é perigoso. Ser visto é arriscado. Exposição traz problema.
E, enquanto isso não for nomeado, cada pequena decisão vai continuar passando por esse filtro. O e-mail demora. A fala encolhe. A chance esfria. O reconhecimento passa. Não porque ele não possa, mas porque uma parte dele ainda acredita que não deveria. Isso é mais comum do que parece. Tem gente que se sabota na hora de cobrar. Tem gente que se sabota na hora de aparecer. Tem gente que se sabota na hora de terminar o que começou. Tem gente que se sabota na hora de dizer não. Tem gente que se sabota na hora de pedir. Tem gente que se sabota exatamente quando a vida começa a exigir mais verdade dela. E o mais difícil nisso tudo é que o padrão raramente vem com cara de padrão. Ele vem com cara de prudência, de educação, de humildade, de cautela, de só não quero me precipitar. Por isso ele dura tanto. Porque quase sempre parece razoável. A identidade antiga não precisa gritar para vencer. Ela trabalha nos bastidores, nas microescolhas, no detalhe, naquela pequena inclinação para trás no exato momento em que ir para frente seria o necessário. E, quando você percebe, o tempo passou. A vida foi sendo desenhada por essas pequenas concessões ao padrão. E a pessoa se vê parada, sem entender por quê, se sempre quis tanto uma coisa, nunca conseguiu se mover de verdade na direção dela. A resposta quase nunca está numa grande incapacidade. Ela costuma estar nesses pequenos momentos em que a identidade antiga assume o volante e você nem percebe que entregou. Tem uma coisa que muda bastante quando você entende de verdade. Você não reage ao presente puro. Você reage ao presente misturado com tudo que ele desperta dentro de você. A mente não pega cada situação como se fosse inédita. Ela não começa do zero. Ela faz outra coisa. Ela olha para o agora e, em frações de segundo, procura no arquivo do passado alguma coisa parecida. Uma sensação conhecida. Um clima familiar. Uma situação que lembre outra. Uma dor, uma vergonha, uma tensão, uma rejeição, um medo. E, quando encontra algo que pareça parecido, aciona a resposta correspondente. Mesmo que a situação de hoje seja outra. Mesmo que você seja outra pessoa. Mesmo que hoje exista muito mais recurso, maturidade, clareza e possibilidade do que existia lá atrás. Às vezes a situação atual não é realmente perigosa. Mas basta parecer parecida com alguma coisa que um dia foi perigosa para você, e isso já é suficiente para o corpo e para a mente reagirem como se fosse de novo. Então você não recua necessariamente por causa do presente. Você recua porque o presente encostou numa memória emocional antiga. É por isso que muita gente diz coisas como: eu não sei por que travei. Eu sabia que não precisava reagir assim. Eu entendi tudo, mas na hora não consegui. Parece maior dentro de mim do que realmente é. Sim. Porque, muitas vezes, o tamanho da reação não vem da situação de agora. Vem do arquivo que ela ativou. Um pesquisador que passou décadas tentando entender por que algumas pessoas, com talento real e oportunidade real, ainda assim ficam girando no mesmo lugar, chegou a uma conclusão simples e desconfortável. O que diferencia muita gente não é só o que ela sabe. É quem ela acredita ser. E quem a pessoa acredita ser não nasce, na maioria das vezes, de uma decisão consciente. E isso nasce de um arquivo. Um arquivo montado com tudo o que ela viveu. Com tudo o que ouviu. Com tudo o que concluiu sobre si mesma numa época em que ainda não tinha maturidade para questionar as próprias conclusões. Pensa na Marina. Ela cresceu num ambiente em que demonstrar ambição gerava desconforto. Quem queria demais era visto com desconfiança. Quem sonhava alto demais parecia ingrato. Quem queria mais era tratado como alguém que não sabia se contentar. Ninguém talvez tenha sentado com ela para dizer isso de forma direta e organizada. Mas ela foi absorvendo. Frase por frase. Clima por clima. Olhar por olhar. Hoje,
aos 38 anos, toda vez que começa a construir algo à altura do que realmente seria capaz de viver, um desconforto aparece. Uma sensação estranha de que está indo longe demais. De que está saindo do lugar onde deveria ficar. De que talvez esteja exagerando. E ela recua. Não por falta de talento. Não por falta de visão. Mas por fidelidade inconsciente a um sistema de regras que ela nunca escolheu conscientemente, mas aprendeu cedo demais para conseguir enxergar. É isso que muita gente não percebe. O passado não some só porque passou. Ele continua vivo dentro da pessoa na forma de regras silenciosas. Regras sobre o que parece possível. Sobre o que parece seguro. Sobre o que parece permitido. Sobre o que parece excessivo. Sobre o que parece arriscado demais. E essas regras operam hoje. Agora. No meio das decisões que parecem totalmente atuais. Por isso tantas pessoas vivem o conflito de já terem mudado por dentro, mas ainda reagirem, em momentos importantes, como alguém que ficou parado num ponto antigo da própria história. A consciência avançou. Mas certas respostas ainda não. Agora eu preciso tocar numa parte desconfortável. Porque é aqui que muita gente foge. O custo de continuar obedecendo à identidade antiga quase nunca aparece de forma dramática. Não costuma vir como um colapso cinematográfico. Não vem, na maioria das vezes, como uma dor aguda que obriga a pessoa a parar. Ele se acumula. Em doses pequenas. Quase invisíveis. Quase razoáveis. Porque a identidade antiga é inteligente. Ela não chega dizendo, vou manter você pequeno. Ela chega falando bonito. Ainda não é a hora certa. Você precisa se preparar mais. Melhor esperar as condições melhorarem. Não vai com tanta sede. Não cria expectativa demais. Vai com calma. Não precisa correr. Todas essas frases, isoladamente, podem até ser sensatas. O problema é quando elas aparecem sempre. Quando o momento certo nunca chega. Quando a preparação nunca termina. Quando a hora boa nunca vem. Quando a vida inteira vai sendo organizada ao redor da espera. Aí já não é prudência. É a identidade antiga falando a língua da prudência para manter você exatamente onde está. O Gustavo tem 46 anos. Há 15 anos ele carrega uma ideia que poderia ter mudado o rumo da vida dele. Não é uma fantasia solta. Não é um capricho. É uma ideia concreta. Ele volta para ela o tempo todo. Pensa nela. Desenvolve mentalmente. Imagina como seria. E, há 15 anos, encontra uma justificativa nova para não começar. Um ano é o dinheiro. No outro é o tempo. Depois é o contexto. Depois é a família. Depois é o mercado. Depois é a idade. Depois é a dúvida. No fundo, ele sabe que a justificativa não é a razão mais funda. A razão mais funda é outra. É que começar de verdade significaria se expor de verdade. Arriscar de verdade. Sair da fantasia confortável e entrar no terreno onde o erro pode acontecer de fato. E a versão dele que foi formada num ambiente em que errar era vergonha ainda não autorizou esse movimento. 15 anos. Não de preguiça. Não de falta de inteligência. Não de falta de potencial. 15 anos de obediência a uma identidade que já deveria ter ficado para trás. E o mais cruel nisso tudo é que o custo não aparece, na maior parte do tempo, como desespero aberto. Ele aparece como anestesia. Como aquela sensação de que a vida está aceitável. De que dá para seguir. De que podia ser pior. De que tem gente em situação muito mais difícil. E isso pode ser verdade. Mas também pode ser só a identidade antiga convencendo você a parar de medir sua vida pelo tamanho do que poderia ter construído. Esse é o custo real. Não necessariamente o fracasso escancarado.
Às vezes é pior. Às vezes é uma vida boa o suficiente para não te obrigar a mudar, e pequena demais para realmente te satisfazer. Uma vida que não te destrói de uma vez. Só vai te diminuindo aos poucos. A pessoa não entra em colapso. Ela só vai ficando menor do que poderia ser. Vai se acostumando a usar menos do que tem. Vai se acostumando a querer menos do que sente. Vai se acostumando a chamar de realidade aquilo que, no fundo, já sabe que é limitação repetida. Talvez uma das partes mais tristes disso tudo seja essa. A pessoa para até de se surpreender com o próprio recuo. Ela chama de personalidade o que é repetição. Chama de maturidade o que é medo sofisticado. Chama de prudência o que, no fundo, é só proteção antiga. E, com o tempo, esse jeito de viver começa a parecer natural. Mas não é. É só familiar. E o familiar, quando dura muito tempo, costuma se disfarçar de verdade. A mudança não começa quando você faz uma promessa enorme. Ela começa quando você vê o padrão. Porque aquilo que você não vê, você continua obedecendo. E aquilo que você vê com clareza já não consegue comandar você com a mesma facilidade. Tem uma coisa importante aqui. A virada quase nunca é dramática. Não tem música de fundo. Não tem uma cena de cinema. Não tem aquela manhã em que a pessoa acorda completamente diferente e nunca mais repete nada. Não é assim. A virada costuma ser pequena. Quase silenciosa. É aquele momento em que o velho impulso aparece, e, desta vez, você percebe antes de obedecer. É quando a voz sobe, e você reconhece. Isso não sou eu inteiro. Isso é um padrão antigo tentando responder por mim de novo. Essa diferença parece pequena. Mas, na prática, ela é gigante. Quando você confunde a voz com quem você é, você obedece sem perceber. Quando você reconhece a voz como padrão, não como essência, uma coisa nova aparece. Espaço. E, dentro desse espaço, aparece escolha. Não escolha perfeita. Não escolha fácil. Mas escolha real. A Rafaela passou anos acreditando que não levava jeito para negociação. Toda vez que precisava defender o próprio valor, alguma coisa travava. Ela cedia cedo demais. Dizia menos do que pensava. Aceitava menos do que merecia. E chamava isso de personalidade. Eu sou assim. Não levo jeito para isso. Tem gente que nasceu com essa coragem, eu não. Até o dia em que conseguiu nomear o padrão. Ela parou. Olhou para o que acontecia. E disse com clareza: isso não é a minha essência. Isso é o que eu aprendi que acontece quando alguém pede demais. Isso é um medo antigo. Não uma verdade sobre mim. Essa separação, por mais simples que pareça, abriu dentro dela um espaço novo. Na conversa seguinte com um cliente, o desconforto voltou. O impulso antigo apareceu. O corpo quis recuar. Mas, dessa vez, ela percebeu antes de obedecer. O medo não sumiu. A insegurança não evaporou. O desconforto não desapareceu. Só que ela não entregou o volante automaticamente. Isso é ruptura. Não ausência de medo. Mas consciência suficiente para não obedecer ao medo toda vez. E essa consciência não nasce pronta. Ela vai sendo construída. Como? Com reconhecimento em tempo real. Toda vez que vier o impulso de recuar, adiar, diminuir, se esconder, evitar, fazer de conta que não é com você, em pausa. Não precisa transformar isso numa análise interminável. Só pergunta: isso é uma decisão minha, tomada com consciência agora? Ou é uma resposta automática de uma versão antiga que já deveria ter ficado no passado? Essa pergunta começa a criar uma separação que antes não existia. E separação é o começo da mudança. Não existe uma fórmula mágica para isso. Não existe uma técnica instantânea que resolva tudo.
Existe presença. Existe repetição. Existe o hábito de olhar para si mesmo com distância suficiente para ver o padrão antes de virar o padrão. Algumas pessoas fazem isso escrevendo. Outras em conversas profundas. Outras só conseguem no meio da própria vida, treinando essa pausa no calor do momento. O caminho varia. O que não varia é o princípio. Você precisa começar a ver o mecanismo funcionando. Porque o mecanismo que você não vê continua mandando. Mas o mecanismo que você começa a enxergar já não manda do mesmo jeito. Você interrompe uma vez. Depois outra. Depois, em alguns momentos, percebe antes. Depois, em outros, já não cai tão fácil. Não tudo de uma vez. Mas progressivamente. É assim que o automático começa a perder território. Quando você para de obedecer automaticamente, não muda só o comportamento. Muda a história que você conta sobre si mesmo. E isso muda muita coisa. Porque a maioria das pessoas acha que está apenas descrevendo a realidade. Mas, muitas vezes, está só repetindo uma narrativa antiga. Uma narrativa que diz: eu sou assim. Para mim é mais difícil. Eu não consigo nessa parte. Eu sempre travo aqui. Eu não sou esse tipo de pessoa. Isso não é para mim. Só que isso não é necessariamente realidade. É interpretação repetida. É história contada tantas vezes que ganhou cara de verdade definitiva. O que diferencia quem constrói algo maior de quem continua girando em volta do mesmo lugar não é só capacidade. Muitas vezes, é a história que a pessoa acredita sobre si mesma. Não há que conta para os outros. Há que acredita no silêncio. Na hora da dúvida. Naquele segundo antes de agir. Essa história não é destino. Não é sentença. É o roteiro mais repetido até aqui. E roteiro pode mudar. Não pela força. Não por repetição vazia. Não fingindo acreditar em algo que ainda soa falso. A mudança começa quando você vê que a história atual é uma construção. E construção pode ser desmontada e refeita. Quando a Letícia deixou de tratar a voz como guia e começou a tratá-la como padrão, ela não virou outra pessoa da noite para o dia. Ela não ficou subitamente destemida. Não perdeu o desconforto. Não passou a amar exposição. O que mudou foi uma coisa mais sutil. O espaço interno. Aquele silêncio antes de falar deixou de ser ocupado só por quem você pensa que é. E começou a ser ocupado por uma presença mais firme. Mais calma. Mais adulta. O desconforto ainda aparecia. Só que ele já não mandava sozinho. Essa diferença, vista de fora, parece pequena. Mas no resultado ela é enorme. Porque a vida muda muito quando a pessoa deixa de obedecer, em automático, toda a voz que sobe de dentro só porque está acostumada a chamá-la de eu. Então eu quero te deixar com uma pergunta. Não para responder correndo. Para carregar com você. Qual versão antiga de você ainda está dirigindo decisões que a sua consciência já superou? Não a versão que você mostra para o mundo. A que opera no silêncio. A que aparece na mensagem não enviada. Na oportunidade ignorada. Na conversa adiada. Na hora em que você diminui o próprio valor. Na hora em que quase avança, mas volta. Onde esse padrão aparece com mais clareza na sua vida? Porque a resposta para essa pergunta não fecha nada. Ela abre. Não uma transformação instantânea. Não uma solução mágica. Mas uma consciência nova sobre um mecanismo que vinha operando sem a sua permissão. E consciência honesta é sempre o começo da mudança. Você chegou até aqui. E isso não é detalhe. Hoje tem muito conteúdo de desenvolvimento pessoal solto por aí. Muita frase bonita. Muita motivação rápida. Muita coisa que parece profunda por 5 minutos e depois some. Mas você ficou.
E isso diz alguma coisa sobre você. Diz algo sobre o que você está buscando. Diz algo sobre a disposição que existe aí dentro para olhar para si mesmo com mais verdade. Eu não vou te dizer que você vai mudar em 7 dias. Não vou te vender uma virada instantânea. O que eu vou te dizer é algo mais sólido do que isso. A pessoa que consegue ver o mecanismo já tem algo que antes não tinha. Escolha. Não facilidade. Não ausência de conflito. Não ausência de medo. Mas escolha. A possibilidade real de, em alguns momentos, não repetir. E é nesse espaço entre o estímulo e a resposta automática que a vida começa a mudar. Não num grande evento. Num hábito. Num novo tipo de presença. Num novo tipo de honestidade. Você já tem o suficiente para começar. O que talvez ainda falte não é capacidade. É permissão. Permissão para ir além do que foi instalado em você antes que tivesse maturidade para escolher. E essa permissão ninguém entrega de fora. Mas você pode tomar. Escreve nos comentários. Eu vi o padrão. Agora é minha vez de escolher. Não como slogan. Como começo. Porque aquilo que você nomeia, você separa de você. E aquilo que você separa de você, você já não precisa obedecer do mesmo jeito. Se esse conteúdo chegou no ponto certo, compartilha com alguém que você sabe que também está vivendo isso. Às vezes, o que quebra um padrão é alguém de confiança finalmente colocar em palavras aquilo que a pessoa já sentia, mas ainda não sabia nomear. E, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. O que a gente constrói aqui não é motivação de passagem. É conteúdo para quem quer entender o que está vivendo e mudar de verdade.